Minha irmã castigou meu filho do curral com uma chibata. Mãe riu. Não chame o xerife. A casa dos meus pais tinha o mesmo cheiro de mofo e lembranças que eu deixei para trás. Emma, a mulher que tentava juntar os pedaços depois de um divórcio horrível, agora me via aqui, com Mason, meu menino de 5 anos, que mal entendia a tempestade emocional que nos rodeava. Não era exatamente a volta ao lar que eu gostaria. Éramos um retrato da desgraça, mas não havia lugar mais seguro, ou assim pensei. Então, um dia, tudo se desenrolou de forma inexplicável. Estávamos na cozinha. O cheiro de feijão cozinhando enchia o ar. E Rachel, minha irmã, estava na varanda com Mason. Um pequeno acidente, um copo quebrado, e a escuridão da sua ira tomou conta do espaço. Eu só ouvi o estalo da chibata, antes de entender o que estava acontecendo. A cena se desenrolou devagar, como um pesadelo que eu não conseguia desligar. Rachel gritou. Os olhos dela brilhavam com algo assustador. Um lado dela que... Ele gritou, um som que ecoou por toda a casa. Em vez de correr até ele, minha mãe assistia. Uma expressão que parecia de aprovação tingia seu rosto. Não chame o xerife, ela disse. Se um toque de ironia poderia justificar a crueldade. Meu coração disparou e um nó se formou na minha garganta. Um frio percorreu minha espinha. Como ela poderia ver aquilo e rir? A minha pequena família não era um abrigo seguro, mas uma jaula. Não perdi tempo para agir. Peguei Mason nos braços, sem saber onde ir, apenas fugindo de lá. Chegamos a um motel sórdido, difuso em luz neon que mal iluminava nosso novo lar. A construção rangia como um barco à deriva. O ar estava impregnado de ansiedade e a sensação de desprotegido me seguia. A primeira noite foi um pesadelo. Mason acordou gritando, olhos arregalados, e seu choro quebrava minha alma. As noites eram longas e exaustivas. Eu lutava com contas atrasadas e a pressão de proteger meu filho. Nossa vida se tornava uma luta diária. O que o futuro reservava? Estava presa em um ciclo de sobrevivência, mas um impulso dentro de mim dizia que precisava enfrentar minha família. Então, uma tarde, o serviço de proteção à criança bateu à porta do motel. Meus batimentos aceleraram. Eu sabia que precisava ser forte, mas a lembrança da chibata ainda queimava na minha mente. Apresentei as provas de abuso que tinha guardadas, as marcas que Mason escondia com orgulho, fazendo bem em não mostrar. A sensação era pesada, mas a urgência de proteger meu filho era ainda mais forte. Mas mesmo quando pensei que as coisas poderiam melhorar, o clima tenso da minha família não se dissipou. Uma mensagem anônima chegou no meu celular, desafiadora. Você pode estar cometendo um erro ao afastar Rachel. Pense bem. Como assim? A dúvida começou a me consumir. O que eu deveria fazer? Era minha irmã, mas também era minha mãe que estava envolvida nesse jogo sombrio. Eu não podia fugir para sempre. O caminho para a liberdade parecia cada vez mais confuso. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O celular vibrou na mesa do motel, cortando o silêncio pesado da noite. Eu olhei desconfiada. A mensagem anônima ainda martelava na minha cabeça. Você pode estar cometendo um erro ao afastar Rachel. Pense bem. O coração disparou. A dúvida era veneno nas minhas veias. Mas o medo por Mason era mais forte. Enquanto eu tentava processar tudo, outra mensagem chegou, mais sombria. Você sabe a verdade sobre sua mãe? A hora de descobrir está perto. Tremi. O que isso significava? Que verdade! A ideia de que havia algo mais profundo, escondido, prestes a vir à tona, fez meu estômago revirar. Mason estava dormindo em seu pequeno colchão e o som leve de sua respiração era a única coisa reconfortante naquele lugar insuportável. Eu não sabia quanto tempo mais conseguiríamos ficar ali. E se aquela mensagem tivesse algo a ver com o que aconteceu com Rachel? Decidida, peguei o celular e digitei uma mensagem para mim mesma. Se eu não conseguisse entender, pelo menos poderia revisar depois. Aquilo parecia um quebra-cabeça do qual eu tinha apenas algumas peças. Decidi que não poderia ficar parada. Sentia que o tempo estava escapando. A verdade sobre minha mãe. O que isso significa? Sussurrei para mim mesma, com o celular na mão. Fiquei imaginando as noites na casa dos meus pais. As sombras dançavam nas paredes e aquelas lágrimas silenciosas que nunca eram vistas. E Rachel, a nova faceta que eu tinha visto. Ela não era mais a irmã que eu conhecia. Uma mão no ombro. Eu me virei e um homem apareceu na entrada do motel, envolto em uma capa de chuva, o rosto parcialmente coberto. Emma, a voz dele era suave, quase um sussurro. Eu sou amigo da família. Sua mãe, ela precisa de você. Meus instintos gritaram para eu correr. Não quero nada com isso, eu disse, embora uma parte de mim quisesse saber, quisesse entender. Mas o homem não recuou. Ele se aproximou, revelando o olhar que eu reconheci. Era um olhar perdido, mas determinado. Eles não são quem você pensa que são. Meu coração parou. Como você sabe disso? O que você sabe sobre minha mãe? Ele hesitou, olhando para os lados, como se esperasse que alguém estivesse os ouvindo. Ela não era a mulher que você imagina. Há segredos na sua família, Emma. Segredos que, se expostos, podem mudar tudo. A adrenalina subiu pelo meu corpo. O que ele queria dizer? E por que era tão urgente? Se você realmente me conhece, então sabe que estou tentando proteger meu filho. Não posso deixar nada acontecer com ele. Então, você precisa saber a verdade. Ele insistiu, o olhar fixo no meu. Rachel não é só sua irmã. Há muito mais nessa história. Seu tom era grave, pesado, e a suspeita começou a tomar conta de mim. Antes que eu pudesse responder, um carro se aproximou, seu farol atravessando o quarto desolado.
O homem recuou rapidamente, seus olhos arregalados. Vá! Agora! Não olhe para trás! Eu não hesitei. Peguei Mason no colo, o coração em pânico. Abri a porta e corri, com o aviso ressoando na minha mente. Você precisa saber, sua mãe e Rachel. Mas o restante se perdeu na noite, enquanto eu fugia da única vida que conhecia. A verdade se despedaçava para mim em cada batida dos meus pés, e o carro na calçada parecia um sinal ominoso. O que eu estava deixando para trás? O que eu ainda tinha de enfrentar? A densidade do mistério envolvendo a minha família era uma sombra que eu não podia ignorar. E a única certeza era que a liberdade poderia estar enraizada em algo muito mais profundo do que minha dor. O caminho adiante era nebuloso, mas as perguntas urgentes e as revelações estavam prestes a reconfigurar tudo o que eu conhecia sobre nós. Ainda correndo, o coração pulsando forte no peito, eu senti o peso do meu filho em meus braços e a adrenalina disparando pelo meu corpo. O motel desapareceu rapidamente atrás de nós, suas luzes neon se desvanecendo na noite escura. Mason estava calado, seu pequeno rosto contraído em sono profundo. E eu procurei um lugar seguro para nos esconder. As ruas estavam desertas, o som dos meus passos ecoando, como se o mundo tivesse se isolado. Eu precisava de um plano, algo que me afastasse daquela família disfuncional, mas a realidade ainda martelava na minha mente. As mensagens, o aviso do homem misterioso. O que exatamente havia entre minha mãe e minha irmã? O que eu ainda não sabia? A busca por abrigo me levou a um parque, onde as árvores pareciam sussurrar segredos diante da lua cheia. Encontrei um banco escondido. Me apertei contra ele com Mason. Não dá para fugir! É hora de encarar a verdade. Senti um frio na barriga. Um arrepio percorreu meu corpo. Quem eram essas pessoas? Meus sentidos estavam em alerta. A ideia de que estávamos sendo seguidos era insuportável. Olhei em volta, tentando controlar a respiração e o pânico crescente. Mason acordou com um movimento brusco e começou a chorar. Mamãe, onde estamos? Sua voz doce cortou a noite sombria. A dor no meu peito aumentou. Shh, querido, estamos seguros. Estou aqui com você. Eu sussurrei, tentando manter a calma. Mas o silêncio foi interrompido por um grupo de pessoas que se aproximava. O coração disparou. O desespero tomou conta. Eram 3 figuras. E o jeito como andavam me deixou apavorada. Abaixei a cabeça, segurando Mason com força. Eles não me viram imediatamente, mas conforme se aproximavam mais, um deles gritou: Emma! Nós precisamos falar com você. Olhei rapidamente e reconheci aquela voz. Era a voz de Rachel. A respiração parou. O que ela estava fazendo aqui? E por que estava com outras pessoas? O medo e a confusão tomaram conta de mim. Vai embora! Eu gritei, mas não parecia fazer diferença. Eles já estavam perto o suficiente para ver nós 2. Emma, por favor, precisamos que você confie em nós, Rachel implorou. O olhar dela estava carregado de desespero, como se houvesse uma urgência que eu não compreendia. Então, o mais alto do grupo deu um passo à frente, a luz da lua iluminando seu rosto. A visão dele me fez congelar. Era alguém que eu nunca esperava ver novamente. Nicholas! Eu mal conseguia acreditar.
Meu antigo namorado e amigo da família agora ali, cercando-nos numa noite cheia de mistério. Mason, você está seguro? Ele disse, estendendo a mão como se tentasse acalmar a situação. Precisamos falar, Emma. Há coisas que você não sabe sobre sua mãe e Rachel, e sobre você. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Seus filhos não têm segurança. Você não está protegendo Mason. Precisamos ir, agora! A adrenalina disparou novamente. Não havia espaço para hesitação. Uma parte de mim queria gritar, outra queria ouvir. Mas uma terceira parte, instintiva, sabia que deveria fugir. Mas de quem? De quê? O que estava acontecendo? Mãe está com pessoas perigosas, Rachel disse, urgentemente. E pela primeira vez pude ver um olhar genuíno de medo em seu rosto. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. A confusão se transformou em um furacão na minha mente. Uma verdade oculta, pessoas perigosas, mas quem era realmente o inimigo? O passado voltou a me assombrar e a verdade começou a se cristalizar em minha mente. A família que eu pensava conhecer havia desmoronado em algo bem mais sombrio. O que realmente significava ser parte disso? O que mais eu ainda não sabia? Sendo levada pela corrente de urgência, olhei para Mason e a dúvida me engoliu. Seria seguro voltarmos? Era hora de enfrentar a verdade, mas a verdade poderia arrasá-los ou nos salvar. E assim, a noite se estendeu em um desfecho aterrorizante, onde não havia como prever qual caminho seguiríamos a partir dali. A adrenalina corria em minhas veias e o desespero me envolvia como uma neblina densa. "O que você está fazendo aqui?" eu gritei, com a voz embargada, enquanto olhava para Rachel e Nicholas, que se aproximavam. Mason se apertou ainda mais em meu colo, seu pequeno corpo tremendo, o medo na sua expressão. Emma, por favor, Rachel suplicou, com a voz cheia de pânico. Não temos tempo para discutir. Você precisa vir conosco. Antes que eu pudesse responder, Nicholas falou, a urgência em suas palavras muito clara. Emma, o que vou contar pode mudar tudo. Você precisa ouvir. Meu estômago se contorceu. O que poderia mudar tudo? Algo dentro de mim hesitava, mas a urgência em suas vozes me fez hesitar. Diga logo! O que está acontecendo? O silêncio pesou por um momento. Eu poderia quase ouvir meu coração acelerado retumbar em meus ouvidos. A mãe de vocês, de mim também, não é quem você pensa que é. Nicholas começou, sua expressão sombria. Ela tem um passado sombrio. Várias coisas estão prestes a vir à tona e nós precisamos agir antes que seja tarde demais. Que passado? Eu perguntei, a cautela agora misturada com uma curiosidade crescente. Que coisas? Antes que ele pudesse responder, uma figura surgiu de trás das árvores. Uma mulher alta, com um manto escuro envolvendo seu corpo. A expressão dela era imperturbável, quase sobrenatural. Eu a vi se aproximar. E meu coração disparou com um terror indescritível. Era uma mulher que eu reconheci, mas não esperava ver. Vós não deveriam estar aqui, ela disse, sua voz baixa e ameaçadora. O horror preencheu o ar ao nosso redor. A figura enfrentou Rachel e Nicholas. É melhor voltarem. Sua família não aprecia esse tipo de traição. Quem é você? Eu consegui perguntar, a mistura de medo e raiva me dando forças para falar.
Ela sorriu de forma sinistra e a luz da lua iluminou seu rosto. Era minha mãe, mas seu olhar não era dela. Você sempre foi tão curiosa, Emma. Isso nunca foi apenas uma história familiar. Há coisas que você não consegue compreender e não deveria. O terror me envolveu, como se uma mão invisível apertasse meu peito. Eu gaguejei. Você nunca me contou sobre quem você... Você estava ocupada demais fugindo da realidade. Rachel e Nicholas olharam para mim com desespero. Emma, escute, Rachel implorou. Ela está mentindo. Precisamos da verdade. Você não tem ideia do que está por trás de tudo isso. A tensão estava insuportável. A mulher, minha mãe, começou a avançar e eu me vi recuando, segurando Mason com tanta força que ele começou a chorar. Mamãe, por favor, não! Ele olhou para mim com seus olhos grandes e assustados. É tarde demais para isso, Emma. Você não pode escapar do que já está selado. A última frase dela foi como um grito na noite, fazendo meu corpo inteiro paralisar. Nicholas olhou para mim, os olhos cheios de alerta. Você precisa decidir, Emma. Agora, vamos confrontá-la ou ficar aqui parados, esperando que a verdade venha até nós. Meu coração disparou. O que eu deveria fazer? Enfrentar minha mãe e descobrir mais sobre essa escuridão ou fugir antes que tudo desmoronasse? O peso do meu passado e o futuro de Mason estavam em jogo. O silêncio pesado fora cortado por uma briga que rompeu no meio da tensão. Um grito penetrante, seguido de um barulho ensurdecedor. Olhei para trás e vi a sombra de um carro se aproximando, faróis brilhando como se estivessem em um filme de terror. O que estava acontecendo? Corra! Gritou Nicholas, enquanto a figura da minha mãe se tornava mais ameaçadora. O carro agora parou, e a última coisa que vi foi a luz ofuscante e uma mão negra se estendendo em nossa direção. Aquele momento eterno se estendeu como uma corda prestes a arrebentar. A sensação de que tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável me dominou. Eu sabia. Tudo o que eu acreditava conhecer poderia estar prestes a desmoronar. Não havia como voltar atrás. O que estava por vir, apenas Deus sabia. E enquanto as portas se abriam, uma onda de incerteza se aproximava, uma tempestade de verdades que me deixavam sem fôlego. O caminho adiante estava coberto de sombras. E eu me perguntava se, ao buscar por essas verdades, eu finalmente estaria pronta para enfrentá-las. O momento ficou congelado. A luz ofuscante iluminou todo ao nosso redor, e a figura da minha mãe parecia ainda mais ameaçadora naquelas sombras. Uma onda de trevas invade meu peito. Minha mente girava. O que eu faço? O que está acontecendo? Então, uma explosão. O som da porta do carro se abrindo foi seguido por gritos. Um homem saiu de dentro do carro, de terno, com uma expressão que mostrava preocupação extrema. Ele se virou para nós e a visão dele fez meu coração parar. Era o pai de Rachel. O mesmo homem que eu via de vez em quando nos encontros na família. Seu olhar estava cheio de tensão, mas não havia tempo para perguntas. Emma, ele gritou, saia daqui! Não é seguro! Ele olhou para minha mãe e por um segundo, olha só, vi um brilho de entendimento entre eles. Você não devia estar aqui.
Ele disse com raiva, quase suplicando. A tensão cresceu. Olhei para Rachel e Nicholas. Desespero nos olhos deles. O que estava acontecendo? O carro ainda estava ligado e as luzes lançavam sombras distorcidas. Parece que tudo era um pesadelo compartilhado. Nathan, vamos! Eu apertei contra o meu peito, tentando protegê-lo como um escudo. Então, outra explosão. Mas dessa vez foi o vidro do carro se quebrando. Gritos! Gritos que pareciam vir de todos os lados. A figura da mulher, que era minha mãe, avançou. Você nunca deveria ter voltado! Ela gritou, e havia uma dor genuína na maneira como ela falou. Uma raiva acumulada, descontrolada. De repente, a verdade bateu como um soco no estômago. Algo estava muito errado, algo que eu não conseguia entender. Olhei para a mulher, sua expressão agora confusa, mas a necessidade de proteger Mason falou mais alto. Virando, agora! Nicholas me puxou para o lado, enquanto Rachel tentava manter a mãe à distância. Emma, você precisa saber. É sobre sua mãe e o que ela fez. Mas não havia tempo para isso. Ele estava certo. Algo muito maior estava em jogo. Quando olho novamente para o carro, outra figura apareceu. Era um homem alto, com um ar de autoridade que não combinava com a confusão ao nosso redor. Chega! Ele gritou e o mundo pareceu parar novamente. Vocês estão em perigo! Todos vocês! Eu estava atordoada, tentando processar. A intensidade daquela noite era como uma tormenta. Mas antes que eu pudesse reagir, o homem de terno, o pai de Rachel, avançou e empurrou a mulher, minha mãe, para o lado. Você não pode continuar com isso. Chega de mentiras! O peso daquelas palavras ecoou. Mentiras? Eu sussurrei, meu coração pulsando. O que significava isso? A expressão dela se contorceu em algo monstruoso. Você não sabe de nada. Não sabe do que sou capaz. E naquele momento, a reviravolta chocante ocorreu. O homem alto sacou um arquivo, levantando-o acima da cabeça. Aqui estão as provas. Tudo o que você precisa saber sobre sua mãe. As mentiras, os crimes e quem realmente ela é. O ar ao nosso redor tornou-se carregado. A visão do documento, em branco e preto, drenou toda a cor do meu rosto. Crimes? O que você está dizendo? Mamãe, não! Eu mal consegui completar a frase. Meu mundo estava desmoronando. Mason começou a chorar. Mamãe, o que está acontecendo? E eu queria dizer que tudo estava bem, que estávamos seguros. Mas a verdade rugia como um tornado. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. E quando o homem misterioso se virou para mim, os olhos atravessavam a distância como se pudesse ver minha alma. Emma, você precisa escolher. Ficar e enfrentar a verdade ou fugir e perder tudo. Eu respirei fundo, meu coração em chamas. O que eu realmente sabia sobre minha família? O que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo entre nós. A confusão e a dor giravam dentro de mim. A única certeza era que nada mais seria como antes. E naquele momento, a noite se transformou em um campo de batalha entre a luz e a escuridão, onde a verdade poderia ser mais devastadora que qualquer mentira. O futuro de Mason, minha vida, tudo dependia da decisão que eu tomaria agora. E assim olhei ao redor,
sentindo o peso do destino em minhas costas, sem saber se teria coragem para desbravar aqueles segredos. O momento ficou congelado. A luz ofuscante iluminou tudo ao nosso redor e a figura da minha mãe parecia ainda mais ameaçadora nas sombras. Uma onda de trevas instala-se em meu peito. Meu coração batia acelerado. O que eu faço? O que está acontecendo? Então, de repente, um barulho ensurdecedor. Um tiro cortou o ar, fazendo todos se virarem. A figura imponente da mulher, minha mãe, caiu no chão. A cena ficou em câmera lenta. Olhei para Mason, os olhos dele arregalados, piscando contra a luz intensa. Estava paralisada, a mente tentando processar o que acabara de acontecer. O homem de terno olhou horrorizado. Não, não, não! Ele correu em direção à minha mãe, rastejando ao longo do chão. Você não pode fazer isso! Sua voz tremia. Olhei para Rachel e Nicholas, e na expressão de ambos havia um misto de choque e medo. O que estava acontecendo? Mais barulhos, mais gritos. Uma segunda e terceira figura se aproximaram do local e os rostos conhecidos começaram a se revelar. Eram amigos da família, conhecidos que tinham mais segredos do que eu podia imaginar. Vi algumas caras de pessoas que não esperava ver ali. O passado estava se revelando na forma de uma tempestade. Emma! Rachel gritou, puxando-me. Precisamos de você. É sobre ela. O desespero na voz dela me fez hesitar. Não podemos deixar isso acontecer. Eu queria que tudo tivesse sido um pesadelo, mas o peso da realidade era esmagador. Nesse momento, enquanto o caos se desenrolava, uma terceira mensagem apareceu no meu celular. A resposta está mais perto do que você imagina. O frio percorreu meu corpo. Virei-o, analisando o rosto de Nicholas em busca de respostas. Mas ele apenas sacudiu a cabeça, os olhos cheios de pânico. O que era isso? O homem de terno, que estava de joelhos ao lado de minha mãe, gritava por socorro. Você não pode deixá-la assim! Ela tem que... Mas a voz dele foi interrompida por um terceiro tiro, assim que a mulher levantou a mão como um sinal de ataque. Então um grito ecoou que fez meu sangue gelar. A figura que chegou correndo antes era Klaus, o homem que eu havia considerado um protetor. Seu sorriso enganador se transformara em uma máscara de temor. Não! Você me traiu, Emma. Ele mostrou-se estranhamente possessivo. Bem, o Nonfus, já isso veio como uma onda. Perda! Segundos depois do impacto, uma revelação me atingiu como uma onda. Você não é um amigo? Bom, antes que eu pudesse expressar, a noite escureceu ainda mais. Algo estava se agitando a uma velocidade insana. O que significava tudo isso? Como cada uma dessas pessoas estava entrelaçada em minha vida e naquele momento específico? O que mais eu ainda não sabia sobre minha própria vida? Então a verdade despedaçou o silêncio. Não havia apenas uma traição, mas havia uma rede de enganos ligando cada um de nós. O olhar de Klaus, que antes era de proteção, agora transparecia uma camada de cálculo. Não era só sua mãe, mas havia um plano muito maior. Ele gritou, a voz queda. A adrenalina tomou conta e a necessidade de... O que mais estava escondido sob camadas de medo? A sensação de que minha vida nunca teria sido o que eu achava agora se avolumava dentro de mim. E assim,
O caos se instalou novamente. A verdade não só ameaçava a segurança de Mason, mas também a estrutura da nossa realidade. Estava claro que tudo tinha mudado, mas não sabíamos ainda o quanto. Olhei para Mason. Ele estava apavorado e eu precisava encontrar uma saída. Mas seria possível em meio a esse emaranhado de mentiras? A cada momento parecia que a revelação do passado empurrava mais forte a cortina da nossa realidade. Era hora de decidir, encarar aquelas verdades ou correr das sombras que ameaçavam nos engolir. A vida estava se moldando a cada segundo e eu não podia ver o final. A luta está apenas começando. O momento ficou congelado. A luz ofuscante iluminou tudo ao nosso redor. E a figura da minha mãe parecia ainda mais ameaçadora nas sombras. Uma onda de trevas se instalou em meu peito. Meu coração batia acelerado. O que eu faço? O que está acontecendo? Então, de repente, um barulho ensurdecedor. Um tiro cortou o ar, fazendo todos se virarem. A figura imponente da mulher, minha mãe, caiu no chão. A cena ficou em câmera lenta. Olhei para Mason, os olhos dele arregalados, piscando contra a luz intensa. Estava paralisada, a mente tentando processar o que acabara de acontecer. O homem de terno olhou horrorizado. Não, não, não! Ele correu em direção à minha mãe, rastejando ao longo do chão. Você não pode fazer isso! Sua voz tremia. Olhei para Rachel e Nicholas e na expressão de ambos havia um misto de choque e medo. O que estava acontecendo? Mais barulhos, mais gritos. Uma segunda e terceira figura se aproximaram do local e os rostos conhecidos começaram a se revelar. Eram amigos da família, conhecidos que tinham mais segredos do que eu podia imaginar. Vi algumas caras de pessoas que não esperava ver ali. O passado estava se revelando na forma de uma tempestade. Emma! Rachel gritou, puxando-me. Precisamos de você. É sobre ela. O desespero na voz dela me fez hesitar. Não podemos deixar isso acontecer. Eu queria que tudo tivesse sido um pesadelo, mas o peso da realidade era esmagador. Nesse momento, enquanto o caos se desenrolava, uma terceira mensagem apareceu no meu celular. A resposta está mais perto do que você imagina. O frio percorreu meu corpo. Virei-o, analisando o rosto de Nicholas em busca de respostas. Mas ele apenas sacudiu a cabeça, os olhos cheios de pânico. O que era isso? O homem de terno, que estava de joelhos ao lado de minha mãe, gritava por socorro. Você não pode deixá-la assim! Ela tem que... Mas a voz dele foi interrompida por um terceiro tiro. Assim que a mulher levantou a mão como um sinal de ataque. Então, um grito ecoou que fez meu sangue gelar. A figura que chegou correndo antes era Klaus. O homem que eu havia considerado um protetor. Seu sorriso enganador se transformara em uma máscara de temor. Não! Você me traiu, Emma. Ele mostrou-se estranhamente possessivo. E quando vi seu olhar, percebi que ele não estava apenas assustado, mas realmente ameaçado. Hal! Rasgou o véu da harmonia enquanto sua voz se elevava. Diante de tudo isso, uma nova realidade começou a se formar em mim. Segundo-se após o impacto, uma revelação me atingiu como uma onda. Você não é um amigo, eu pensei. Mas antes que eu pudesse expressar, a noite escureceu ainda mais. Algo estava se agitando a uma velocidade insana. O que significava tudo isso? Como cada uma dessas pessoas estava entrelaçada em minha vida, e naquele momento específico?
O que mais eu ainda não sabia sobre minha própria vida? Então, a verdade despedaçou o silêncio. Não havia apenas uma traição, mas havia uma rede de enganos ligando cada um de nós. O olhar de Klaus, que antes era de proteção, agora transparecia uma camada de cálculo. Não era só sua mãe, mas havia um plano muito maior. Ele gritou, a voz queda. A adrenalina tomou conta e a necessidade de entender tudo me invadiu. O que ele queria dizer? O que mais estava escondido sob camadas de medo? A sensação de que minha vida nunca teria sido o que eu achava agora se avolumava dentro de mim. E assim, o caos se instalou novamente. A verdade não só ameaçava a segurança de Mason, mas também a estrutura da nossa realidade. Estava claro que tudo tinha mudado, mas não sabíamos ainda o quanto. Olhei para Mason. Ele estava apavorado e eu precisava encontrar uma saída. Mas seria possível em meio a esse emaranhado de mentiras? A cada momento, parecia que a revelação do passado empurrava mais forte a cortina da nossa realidade. Era hora de decidir. Encarar aquelas verdades ou correr das sombras que ameaçavam nos engolir. A vida estava se moldando a cada segundo e eu não podia ver o final. A luta estava apenas começando. E, de repente, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi outro barulho. Um motor rugindo próximo. Um carro vermelho parou bruscamente e a porta se abriu. Uma nova figura surgiu. Ela gritou meu nome. Emma, sou eu, a Verônica. Olhei para ela, sem entender. Verônica, o que você está fazendo aqui? Meu coração acelerou. Você não pode confiar nele, ela gritou, gesticulando veementemente para Klaus. Ele está por trás de tudo. Meu estômago se revirou. O chão sob meus pés começou a desmoronar. Olhei novamente para Klaus, seu semblante paralisado. As palavras da Verônica reverberavam em minha cabeça. Será? De tudo que eu achava que era amor e segurança desde o início, era uma farsa? Como você sabe disso? Perguntei, a voz falhando. Eu sei mais do que você imagina. Você não tem ideia de quem ele realmente é. A última frase dela se esvaiu na confusão enquanto a verdade nua e crua implodia ao nosso redor. E ali, naquela noite obscura, as linhas entre aliados e inimigos se tornaram indistintas. O que mais estava por vir? E quem, afinal? Eu poderia realmente confiar? A noite estava longe de acabar e a tempestade apenas começava a se formar. A tensão estava palpável. Verônica, com o rosto banhado em medo, olhou para mim e seu olhar implorava por atenção. Emma! Não confie nele. As palavras dela ecoaram como um alarme em minha mente. Eu não. Mal consegui formular uma frase. A confusão borbulhava. Mason estava agarrado ao meu lado, os olhos dele cheios de medo e incerteza. As últimas palavras de Verônica me deixaram aturdida. O que ela estava dizendo sobre Klaus? Klaus se aproximou, o olhar dele misturado entre raiva e surpresa. Emma, você não pode acreditar nela. É mentira! Ele estendeu os braços. Como se tentei provar que era seguro, mas não consegui ignorar a tensão no ar. Emma, a Verônica tem razão, gritou Rachel, puxando o meu braço, tentando me afastar. Ele está no meio disso tudo. A realidade começou a desmoronar ao meu redor. O que estava acontecendo? Klaus se voltava para mim, a expressão dele desmoronando. Antes que eu pudesse olhar para ele e perguntar o que estava acontecendo de fato, um rugido de motor interrompeu a cena.
Um enorme SUV preto disparou para o nosso lado, a velocidade fazendo o chão tremer. As luzes ofuscantes iluminavam a rua escura como um farol de tempestade. Ouvi gritos e surgiu um grupo de homens com jaquetas escuras se aproximando rapidamente em direção a nós. Corra! O grito agudo de Nicholas ecoou, mas antes que pudesse decidir o que fazer, um dos homens, de aparência ameaçadora, agarrou minha mãe, que ainda estava no chão. O que vocês estão fazendo aqui? Tem que manter a boca fechada. A visão de minha mãe, caída, desarmou qualquer desejo de correr. O que estava acontecendo? Estava em uma situação completamente fora de controle. Eu não posso deixá-la assim, gritei, mas a mão de Nicholas me puxou com força. Apenas vá, Emma. Ele pareceu atormentado, algum tipo de dor cruciante nos olhos. O homem que tinha agarrado minha mãe a arrastou e eu vi o olhar nela, perdido entre fúria e desespero. Não havia como eu me virar, mas uma voz fraca na cabeça insistia. Proteja Mason! Proteja a si mesma! Então a verdade desmoronou de vez. Um dos homens, visivelmente em alucinação, gritou algo que fez meu coração parar. Ela não é a única que esconde segredo. Verônica! Mostre a ela. A última frase o empurrou para um abismo infernal. Eu não sei do que você está falando. Verônica, que antes parecia nos proteger, agora estava sendo confrontada. Sua fachada começou a se desmoronar. Algo em seu olhar. Algo sombrio que eu não havia percebido. Você é parte disso, Emma! Ela olhou diretamente em meus olhos. A verdade é que você foi escolhida. Não é só sobre sua mãe. My heart dropped. Que verdade? O que ela queria dizer? Como assim eu fui escolhida? O pensamento me inundou de confusão. Aquelas palavras, mais que um aviso, eram um desafio. Enquanto o homem que segurava minha mãe a arrastava, percebi que os impulsos dentro de mim se agigantavam. Eu precisava entender, precisava descobrir o que estava se desenrolando. E quando o SUV começou a descer lentamente, minha escolha se tornou clara. O que significava escolhida? A verdade podia ser um tesouro ou uma bomba prestes a explodir. O que mais eu não sabia? Nos instantes que seguiram, o filho do homem ameaçador que havia se aproximado enquanto tudo isso acontecia, lançou uma bomba. E você não sabe quem realmente é, Emma. O que significa ser uma... Deixe-me dizer, parte da linhagem. Aquelas palavras estalaram no ar como um tiro. Eu congelei. Linhagem? O registro de quem eu era parecia entortar sob o peso daquele novo peso. Olhei para Mason, que ainda estava ao meu lado, e a única certeza que consegui ter era que tudo estava prestes a mudar. Meu coração pulsava rápido, as revelações correndo em minha mente como um rio descontrolado. A verdade que eu temia enfrentava a mim e a todos ao meu redor. E no momento seguinte, a linha entre quem eu pensava ser e quem realmente era começou a se borrifar. O que mais estava por cima dessa camada de mentiras? E a pergunta mais pesada: eu ainda poderia me proteger? A tensão estava palpável. Verônica, com o rosto banhado em medo, olhou para mim e seu olhar implorava por atenção. Não confie nele. As palavras dela ecoaram como um alarme em minha mente. Eu mal consegui formular uma frase. A confusão borbulhava. Mason estava agarrado ao meu lado, os olhos dele cheios de medo e incerteza. As últimas palavras de Verônica me deixaram aturdida. O que ela estava dizendo sobre Klaus? Klaus,
Se aproximou, o olhar dele misturado entre raiva e surpresa. Emma, você não pode acreditar nela. É mentira. Ele estendeu os braços como se tentasse provar que era seguro, mas não consegui ignorar a tensão no ar. Emma, a Verônica tem razão! Gritou Rachel, puxando meu braço, tentando me afastar. Ela está no meio disso tudo. A realidade começou a desmoronar ao meu redor. O que estava acontecendo? Klaus se voltava para mim, a expressão dele desmoronando. Antes que eu pudesse olhar para ele, que perguntar o que estava acontecendo de fato. Um rugido de motor interrompeu a cena. Um enorme SUV preto disparou para o nosso lado, a velocidade fazendo o chão tremer. As luzes ofuscantes iluminavam a rua escura como um farol de tempestade. Houve gritos e surgiu um grupo de homens com jaquetas escuras, se aproximando rapidamente em direção a nós. Corra! O grito agudo de Nicholas ecoou, mas antes que pudesse decidir o que fazer, um dos homens, de aparência ameaçadora, agarrou minha mãe, que ainda estava no chão. O que vocês estão fazendo aqui? Tem que manter a boca fechada! A visão de minha mãe, caída, desarmou qualquer desejo de correr. O que estava acontecendo? Estava em uma situação completamente fora de controle. Eu não posso deixá-la assim! Gritei, mas a mão de Nicholas me puxou com força. Apenas vá, Emma! Ele parecia atormentado, algum tipo de dor cruciante nos olhos. O homem que tinha agarrado minha mãe a arrastou, e eu vi o olhar dela, perdido entre fúria e desespero. Não havia como eu me virar, mas uma voz fraca na cabeça insistia. Proteja Mason! Proteja a si mesma! Então, a verdade o despedaçou silêncio. Não havia apenas uma traição, mas havia uma rede de enganos ligando cada um de nós. O olhar de Klaus, que antes era de proteção, agora transparecia uma camada de cálculo. Não era só sua mãe, mas havia um plano muito maior. Ele gritou, a voz queda. A adrenalina tomou conta e a necessidade de entender tudo me invadiu. O que ele queria dizer? O que mais estava escondido sob camadas de medo? A sensação de que minha vida nunca teria sido o que eu achava, agora se avolumava dentro de mim. Você não é um amigo, eu pensei, mas antes que eu pudesse expressar, a noite escureceu ainda mais. Então, uma das figuras do grupo, um homem careca com uma tatuagem visível no pescoço, olhou diretamente para mim. Emma, ele começou, sua voz grossa e rouca. Você precisa saber. Não tem ideia do que realmente está acontecendo. Um arrepio percorreu minha espinha. Do que você está falando? Eu gritei, a voz tremendo. O medo estava crescendo. Uma tempestade dentro de mim, prestes a explodir. Você faz parte da linhagem, ele continuou, e as palavras caíram em mim como pedras, de sua mãe e sua avó. Elas participaram de algo muito maior do que você imagina. Algo que não devia saber. Agora todos nós estamos em perigo. Aquilo foi um golpe. Linhagem? O que ele queria dizer? Eu não sou nada disso. O que você quer de mim? A incredulidade tomou conta. Mason estava em meu lado, ainda confuso, seus olhinhos arregalados pela confusão. Você precisa escolher, Emma. Interveio Klaus, com uma expressão de desespero. Há pessoas que querem você. A linhagem dá poder, mas também atrai aqueles que querem destruí-la. Sua mãe nunca disse
que, na verdade, você é a chave para romper um ciclo de dor que remonta a gerações. Meu estômago subiu. Meus pensamentos estavam em colapso. Tudo ao meu redor pareceu entrar em câmera lenta. Como assim? Eu não queria nenhum dos segredos, nenhuma das mentiras. Eu apenas queria proteger Mason. Foi então que uma explosão iluminou a noite, como um trovão cortando o céu. O SUV preto estava agora em chamas e os homens começaram a gritar, segurando o que parecia ser armas. A cena virou um caos. Todos estavam correndo, mas eu não conseguia me mexer. O calor e as chamas pareciam aumentar a cada segundo. Emma, corra! Gritou Rachel, puxando meu braço, me arrastando do lugar. E no meio daquela confusão, percebi que Verônica não estava ali. Onde está a Verônica? Perguntei desesperadamente. Klaus, lutando para me seguir, ecoou a mesma pergunta, mas a resposta estava logo diante de nós. A explosão seguinte foi brutal. Um grupo encapuzado apareceu do outro lado, cercando Mason e eu. Eles não eram apenas homens como os outros. Havia algo diferente, algo atroz. A verdade que eu pensava que sabia agora parecia insignificante diante do que estava por vir. Uma figura à frente, uma mulher com uma presença intimidadora, virou-se para mim e com um sorriso frio disse: "Finalmente, Emma! Sabíamos que você chegaria aqui. Você pertence a nós. E nesse momento, tudo o que eu pensava saber desmoronou. Não era apenas a história da minha mãe, mas a verdade do meu sangue, uma colisão de destinos e, acima de tudo, uma escolha que eu estava prestes a fazer. O que eu realmente era, o que isso significava e, principalmente, o que aqueles estranhos queriam de mim. A noite escureceu ainda mais e uma nova tempestade de verdades aterradoras estava prestes a se desdobrar. O caos tomou conta da noite. Eu olhei para a mulher que se fazia passar por minha mãe, os olhos dela agora cheios de loucura. O SUV pegando fogo na nossa frente só deixou tudo mais real. Emma! Você não pode cair na armadilha deles! Klaus gritou, sua voz desesperada. A adrenalina corria nas minhas veias. Olhei para Mason. Seus pequenos olhos encheram-se de lágrimas. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas eu entendia. O destino estava se desenrolando bem diante de nós e a verdade que eu tanto temia agora colocava todos em perigo. Vamos, Mason, temos que sair daqui. Puxei ele, mas meu corpo estava paralisado. A confusão e o pânico misturavam-se como uma tempestade avassaladora. A figura da mulher demoníaca piscava entre as chamas. Emma, sua herança é o que todos desejam, ela gritou. Você nunca fugirá disso. Mas antes que eu conseguisse processar, Verônica apareceu novamente. Siga-me, rápido! Ela se virou e correu, a escuridão engolindo-a. Meu instinto me disse para ir com ela. Então, puxei Mason e corri atrás. A esperança acendendo uma luz no meio do desespero. O grito penetrante de Rachel ressoou atrás de nós. Voltem! Emma, não deixem isso ficar ainda mais complicado. Entrei em um beco sem saída. Não havíamos planejado. O barulho das vozes e dos motores em chamas tornava tudo mais caótico. A mulher com uma tatuagem tentou se aproximar de nós. O semblante dela estava fraco, mas ainda ameaçador.
A verdade não pode ser escondida. Ela avançou, mas antes que pudesse nos alcançar, um estrondo atingiu o ar. O homem careca que antes havia me ameaçado caiu, e o efeito foi imediato. Verônica puxou meu braço. Vamos, agora! Ele não pode mais te atingir. Em um segmento de tempo que parecia interminável, cruzei os olhos com Klaus. Você sempre soube disso? Perguntei. Um nó na garganta. Ele apenas balançou a cabeça, vulnerável, mas determinado. Só queria te proteger. Corremos mais fundo no beco, o som abafado atrás de nós. As chamas se tornavam uma luz distante. Verônica parou, ofegante. Esta é a última chance. Emma, você precisa assumir o controle. Recuperar o que é seu. Aquelas palavras reverberaram dentro de mim. Eu não era apenas uma espectadora. A linhagem, o que significava ser parte disso, ecoavam em meu interior. Mas o medo não me deixava afastar. A ideia de colocar todos em risco me aterrorizava. Mãe, ela é o que você realmente quer? Agora é as vozes de Rachel e de Klaus tomando forma. A vida que você já teve até agora estava toda enraizada em mentiras? Então o silêncio tomou conta por uns momentos. Olhei para Mason. Ele me olhava com admiração e medo. Naquele instante, percebi que não apenas estava lutando por mim. Eu estava lutando por ele. A verdade que não queria descobrir poderia ser a única maneira de realmente protegê-lo. É hora de enfrentar a verdade! Gritei, me voltando para o beco. Eu não estava mais fugindo. Estava pronta para confrontar os segredos que haviam moldado minha vida. Vão se afastar de mim. A energia mudava, como se as palavras vissem a ameaça se dissipar. Poderia sentir isso na ponta dos dedos, mas havia uma conclusão, um desvio inesperado. Do bar do ruído começou a surgir uma voz familiar da multidão. Não era minha mãe, mas uma voz de alguém que eu conhecia bem. Era meu avô, alguém que havia partido há muito tempo. Emma, não se esqueça do que realmente importa. Você é mais forte do que pensa. E nesse momento, tudo se equilibrou. A trilha, o caminho que se desenrolava à frente, não era sobre o que me foi tirado, mas sobre o que ainda poderia ser salvo. De repente, um novo desejo ardia dentro de mim. A luta estava longe de acabar, mas havia uma certeza renovada. A visão do homem que me ameaçava desapareceu por um instante. Olhei para Mason e respirei fundo. Sabia que estava prestes a mergulhar em um mar de verdades, reviravoltas e talvez uma nova vida. O futuro estava à minha frente, cheio de possibilidades e, ao mesmo tempo, repleto de incertezas. Vamos descobrir isso juntos, murmurei para Mason, pressionando um beijo em sua testa. O que quer que o futuro guardasse, não o enfrentaria sozinha. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram este universo também. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que